venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus.
presente em todo momento. Tu és, Senhor, o lugar que corremos para Ele. Tu és o lugar, Senhor. Tu és tudo o que precisamos e se torna tudo o que precisamos. Tu és, Senhor, o que supre as nossas carências e deficiências. Aperfeiçoa-nos a sua força em nossa fraqueza. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. O meu lugar é no Senhor. O meu lugar é no Senhor. O meu lugar é no Senhor. Eu tenho paz 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 no Senhor. Aleluia! A paz que excede a todo entendimento. Nós queremos convidá-lo para ofertar na casa do Senhor. Nós temos aqui o nosso espaço, graças a Deus, e nós precisamos manter as nossas obrigações, manter os nossos compromissos com as contas de luz, de água, do nosso espaço abençoado. Nós temos melhorado, feito coisas que o Senhor tem nos permitido e nos direcionado. Quero te convidar, você que nos assiste, você que é membro dessa comunidade, a ofertar ao Senhor, a dizimar ao Senhor. O endereço está aí, não está, Everson? A conta está aí, ok? Vamos ofertar ao Senhor Jesus. E estamos também fazendo um pedido especial para você que fez a sua compra nesse mês e tem 1 quilo para doar. Tem 1 quilo de arroz, tem 500 gramas de macarrão, você tem um pouco de açúcar, você tem algo para doar? Nós podemos ir até você pegar. Nós precisamos, temos irmãos nossos precisando de cesta básica. Por favor, entre em contato. Nós vamos até você, ou você traz aqui na comunidade, o momento que a gente esteja aqui. Estamos aqui agora durante o culto. Estaremos aqui na segunda-feira à tarde também. Traga para cá, a gente precisa montar essa cesta, uma cesta bem boa, bem legal, para a gente ofertar. Porque a gente dá o que a gente gosta de receber. Então a gente dá o que é bom. Amém? Então fique à vontade, traga, contribua com o que o Senhor tem te dado, divide com o corpo, com os irmãos na fé. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor.
Agradecemos ao Senhor, bendizemos ao Senhor pela oportunidade que nos dá nesse dia, pelas ofertas, pelas vidas dos nossos irmãos, pela saúde que tem nos dado, Senhor, por ter nos guardado desse mal que tem assolado todo mundo. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, fica conosco, dá-nos, Senhor, o suporte através do Teu Espírito Santo para vencer as nossas batalhas diárias, para vencer as circunstâncias adversas que temos enfrentado, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Everson, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Fique conosco, permaneça conosco. Nós vamos iniciar agora a série Neemias. Que o Senhor nos abençoe. Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Sou o Everson, pastor da Comunidade Cristão Redentor, e estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra muito interessante. A gente está começando hoje uma série de mensagens dentro do livro do profeta Neemias. Muito interessante essa mensagem. Por quê? Porque tem com a construção de uma cidade, a reconstrução de algo que Deus instituiu um povo a fazer. Então isso vai ser algo interessante, porque a gente vai trabalhar alguns aspectos muito peculiares da vida cristã, concernentes a quem somos hoje. Embora o livro tenha sido escrito lá atrás, o processo todo se deu lá no 6º século antes de Cristo, a gente vai trazer coisas que são pertinentes à realidade da nossa vida hoje. Então, o tema da série, reconstruindo uma cidade para Deus, Neemias, capítulo de número 1, eu vou ler esses versículos e vou trazer uma panorâmica do que está acontecendo ali. E aí a gente tem as nossas aplicações, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Neemias ora por Jerusalém. É o subtítulo aqui, eu nem era nem para ler isso aqui, porque não faz parte dos originais. Capítulo 1, verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou seja, novembro, dezembro, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susa, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7. Vai dar microfonia aqui, o senhor aumentou ali. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10. Então, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, nós queremos orar nessa hora e pedir ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, a fim de que sejamos alimentados pela Tua palavra, despertados pela Tua palavra. Fortalece-nos, estimula-nos, incendeia o nosso coração, a fim de que venhamos experimentar aquilo que o Senhor tem a nos direcionar a viver. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes da sua graça, dependentes da tua intervenção divina. Ai de nós se o Senhor não fizer algo em nossa vida. Precisamos do Senhor, precisamos do teu Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, da tua intervenção na nossa vida. Enche-nos, capacita-nos, transforma-nos, faça dentro de nós aquilo que somente o Senhor sabe fazer. Em nome daquele que morreu na cruz do Calvário e consumou a obra trinitária da salvação. Em nome dele nós oramos. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no texto, eu queria fazer uma introdução acerca de alguns pontos. A gente vai primeiro compreender onde que Neemias se encaixa no Antigo Testamento. Qual é o propósito dessa história dentro do Antigo Testamento que faz tanta importância e tem tanta importância para as nossas vidas hoje? Segundo, a gente vai ver a importância da reconstrução dessa cidade. E terceiro, a conclusão dessa construção, falando sobre quem Neemias é e trazendo aplicação para a nossa vida. Primeiro, a gente vai trabalhar o porquê, ou onde Neemias se encaixa no Antigo Testamento. Veja, há um cativeiro que Israel está experimentando. Vamos fazer um regresso. Depois de Davi e depois de Salomão, as 12 tribos de Israel jamais foram as mesmas. Elas foram unidas por Davi, mantiveram-se unidas por um tempo por Salomão e posteriormente elas se desfizeram, elas se repartiram. A grande maioria das tribos se dirigiu para o norte e a tribo de Judá, com mais metade de uma outra tribo e de outra, se colocaram ao sul.
E aí a gente tem Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte foi a nação mais idolátrica de todas. Desde seu primeiro rei até o seu último rei, quando foram levados por os assírios, eles se prostraram diante de outros deuses, diante de outros ídolos, eles debocharam de Deus, eles foram um tipo de povo que não levava em consideração nem um pouco quem Deus era. Israel do Sul tem um início muito bem, e o final da sua caminhada, Israel do Sul, se prostra a ídolos, o que conduz também a sua vida, o povo, ao cativeiro. Deus não é um Deus que negocia a adoração, Ele é um Deus exclusivista, Ele é atento ao seu povo e espera do seu povo que o seu povo apenas o tenha como seu Deus, único e exclusivo. Veja, Israel do Norte está um caos, e para melhorar, o Império Assírio entra e destrói Israel do Norte, levando-os ao cativeiro assírio, e os assírios, eles eram um povo muito mau, senhores da guerra, extremamente poderosos, e a fim de instaurar o seu reinado e o seu império, eles levavam os homens daquela nação e espalhava para outras nações ou por outras nações, para que estes perdessem a sua naturalidade, a sua identidade, a comunhão com a terra. Israel do Sul não é tomado pelos assírios, ele é tomado pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Eles são levados para a Babilônia, e ali eles, ao invés da mesma prática dos assírios, têm uma prática um pouco melhor. Eles são mantidos na região da Babilônia. Veja, esses dois impérios, né, o assírio, posteriormente o babilônico, e por último um terceiro império, que é o persa, que a gente vai tratar, e é onde está se discorrendo Neemias. Tanto os assírios quanto os babilônicos, eles tinham por uma estratégia de ter aquela nação dominada sem que ela pudesse se insurgir ou se rebelar, a fim de voltar a ser uma nação independente, pegar, em primeiro lugar, sacerdotes, pegar os reis, pegar os nobres e os ricos, a fim de levá-los para as suas terras ou para outras terras as quais eram de posse deles, e ali colocá-los como simples fazendeiros. Ou seja, eles tiravam os líderes, as lideranças, as pessoas que poderiam se insurgir contra eles e tentar recapturar ou restaurar a sua liberdade. Olha que coisa interessante, uma estratégia de guerra, uma estratégia extremamente perfeita, porque se eles entram em Israel do Norte e depois, posteriormente, em Israel do Sul, eles vão capturar aqueles que podem articular alguma coisa contra eles. Então eles vão na religião e tomam aquilo que eles têm como posse de culto a Deus. Eles tiram aquilo onde eles podem ter os recursos espirituais para se manterem firmados no propósito de Deus. Eles tiram os reis, porque tirando os reis não há quem possa liderá-los. Tiram os nobres, porque os nobres não vão poder articular com o povo. E tiram os ricos, porque como vão levantar recursos? Só quem fica nessas terras são os pobres, são aqueles que não têm recursos, são aqueles que não têm como se levantar, são aqueles que não têm como articular uma insurgência contra um império inimigo. Mais ou menos o que se faz hoje no nosso país, tira-se a educação,
quanto menos educação, mais pobres nos tornamos, e quanto mais pobres nos tornamos, menos temos condições de levantarmos contra as injustiças. Bom, dentro desse preceito, Israel do Sul, agora Judá, ele é levado pelos babilônicos, isso 586 a.C., e o que acontece em Jerusalém? O templo é destruído, os muros são destruídos, as portas são queimadas, os pobres ficam ali, o povo fica ali em sofrimento, enquanto os outros são levados ao cativeiro, e lá eles têm os recursos para terem uma condição mais plausível. Você vai ver o próprio Jeremias, o profeta, dizendo, olha, a gente está nessa terra, então prosperem essa terra, cresçam, casem-se, deem em casamento, vamos fazer com que a paz prospere nesse lugar, a fim de que a gente também possa crescer. Os que ficaram em Jerusalém sofreram, os que ficaram em Jerusalém padeceram. Esse é um ambiente em que se encontram os judeus, os hebreus em Jerusalém. Eles não têm mais como cultuar a Deus, pois levaram os sacerdotes. Eles não têm mais como se levantarem como uma nação guerreira, porque levaram os seus reis. Eles não têm mais como ter os recursos, porque levaram aqueles que têm condição financeira para estruturar. Essa é a estratégia: destruir a terra, destruir a religião, destruir o povo, a realeza. Ciro, que é um grande imperador nesse império persa, aí você vai ver, assírio, depois são tomados pelos babilônicos, e agora quem está no comando, quem está na cabeça, quem agora manda são os persas, com Ciro. Ciro, nesse momento, é o que está em posse do povo de Judá. Vale lembrar que Ciro é o instrumento, o enviado de Deus, um pagão, uma pessoa que não crê no Deus Todo-Poderoso, uma pessoa que não é da linhagem de Abraão, uma pessoa que não tem nenhum vínculo com Israel, é o levantado por Deus para começar a liberar o povo em rumo à construção ou reconstrução de Jerusalém. Foram 3 ondas de retorno. Uma primeira com Zorobabel. Zorobabel vai construir e ajudar a reconstruir e articular o templo. Teve uma parada de 13 a 16 anos por causa de interrupções de inimigos. São a primeira leva. 70 anos depois dessa leva, você vai ter Esdra, que é um sacerdote, e ele vai agora levantar sacerdotes, levitas, para articular, trabalhar de novo o culto ao Senhor. Agora eles têm um templo, eles têm os que podem fazer todo o serviço cultico. No entanto, eles estão em extrema pobreza, em sofrimento, em dor, porque sem muros não há vida, sem muros não há estrutura, não há proteção. Porque sem muros, inimigos entram, inimigos saqueiam, inimigos pegam os estoques de comida, os inimigos arrombam a cidade. Eles agora enviam a Neemias o relatório de como aquela cidade está. O povo sofre, o povo está chorando, o povo está padecendo. E nesse momento, Neemias começa a orar e a clamar. Vale lembrar que Deus, que é um Deus que tem providências, não tem nada fora do seu controle. Se você olhar o texto em 2 Crônicas, capítulo de número 36, versos de número 22 a 23, você vai ver como é que Deus, ele é um Deus que tem todas as nações, debaixo de sua soberania, de seu senhorio.
Versículo 22 vai dizer assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Olha, o Senhor regenerou o espírito de Ciro, que estava morto. O Senhor fez com que o espírito de Ciro viesse a ter vida. Ou seja, trouxe a iluminação para ele, regenerou o rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Vale muito a pena ver isso, porque o que o rei escreve está determinado, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Um pagão que é um instrumento de Deus, tem a sua conversão, se assim podemos dizer, a iluminação em seu espírito, o despertar em seu espírito, e agora ele confessa que toda a sua conquista foi uma conquista dada pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora ele quer reconstruir uma casa em Jerusalém para Deus. O reconhecimento da importância dessa situação geográfica para que os planos de Deus se cumpram. Tem a primeira onda, o pessoal vai lá, constrói a segunda onda, continua, e agora essa terceira onda com Neemias, que não é como Zorobabel. Zorobabel, ele é um descendente de Davi, ele vai estar na linhagem e vai estar lá na cronologia, genealogia, desculpem. Esdra, que é um sacerdote. Agora temos Neemias, que não é nem um cara assim de postura no reino, não é sacerdote, não é levita, ele é um copeiro, um administrador de completa confiança do rei, porque é copeiro dele. E agora ele é que é chamado para reconstruir os muros, e que em seu coração era muito mais do que reconstruir o muro. Ele estava reconstruindo a cidade de Deus. Neemias está reconstruindo algo maior do que uma cidade física. Ele está reconstruindo o povo de Deus, a cidade de Deus, a comunidade de Deus. E aí, quando eu olho para Ciro, eu lembro daquele provérbio que diz, a minha esposa esse tempo atrás falou, que o coração do rei está na mão do Senhor, não importa que rei seja ele. O segundo ponto é que essa importância da reconstrução da cidade. Por que é importante reconstruir essa cidade? O livro de Neemias, ele tem uma importância ímpar no Antigo Testamento, porque vai tratar da preparação para a redenção do povo de Deus e também de todas as nações. E a gente pode ver isso em 3 pontos bem simples. Primeiro, Abraão é chamado. Abraão é chamado para quê? Para ser aquele que seria o progenitor, da onde nasceriam descendências e descendências, onde nasceria a semente de Abraão, a saber, Jesus Cristo, e dele nasceria aquele pelo qual todas as nações seriam abençoadas. Segundo, em Moisés surge a revelação de Deus através da lei. Então, a lei nos traz os ritos, como fazer os sacrifícios,
como fazer o templo, como levantar os sacerdotes, como levar o povo debaixo dessa aliança, a conhecer Deus, a confiar em Deus, através do sistema sacrificial. Para pensar comigo. Se Deus se revelou a Moisés e trouxe o povo do Egito, conduzindo pelo deserto até a terra prometida, construindo depois, posteriormente, por meio de Salomão, o templo, e ali nesse tabernáculo e no templo, era aonde se fazia toda a forma de culto a Deus, toda a forma de adorar a Deus. Lembra no Antigo Testamento, quando Moisés é chamado por Deus e Deus fala, ó, Moisés, avisa Faraó, deixa meu povo ir para me adorar? Então Deus está chamando o povo para adorá-lo. Deus cria todos os recursos para que esse povo adore. Agora, Jerusalém não tem sacerdote, Jerusalém não tem templo, Jerusalém não tem muro, Jerusalém não tem os rituais de sacrifício, Jerusalém não tem o culto. Jerusalém está por 70 ou mais de 70 anos sem poder cultuar a Deus. Estão em pecado, porque eles não conseguem fazer os ritos que se pede. Eles não podem sacrificar no dia de Yom Kippur, o dia de perdão. Eles não podem sacrificar por ofertas de paz. Eles não têm como sacrificar, não tem como se achegar a Deus. Então a importância de lembrar do chamado de Abraão, onde começa a epopeia do povo hebreu, a lei dada através de Moisés, onde se revela Deus a uma nação, mostrando os ritos pelos quais ele é cultuado e foi destruído pelos impérios babilônicos, pelo Império Babilônico, e posteriormente Davi surgindo como a monarquia davídica, onde o Senhor vai dizer que sempre haveria o remanescente, o descendente, que reinaria e reinaria com toda a sua força e seu poder. Embora fossem libertados pelo imperador Ciro, eles continuariam debaixo do governo de Ciro. Eles continuariam debaixo do poder do Império Persa. A liderança de Israel, de Judá, ela estaria apenas subsidiada por líderes e governadores, mas que não poderiam tomar decisão nenhuma que o imperador assim não determinasse. Quando a gente para olhar no Novo Testamento, deixa eu fazer um lembrete aqui. Na ordem cronológica, ou seja, a história de Israel, não é Malaquias o último relato. O último relato escrito é Neemias. Neemias é o último relato escrito como um livro histórico acerca de Israel, de Judá. Então veja a importância desse livro, desse profeta. Enquanto eles estavam em cativeiro, não havia culto, não havia louvor, não havia perdão, não havia nada. Como que se cumpriria os propósitos de Deus acerca de toda a nação de Israel e dos gentios, se Jerusalém não estivesse reconstruída? Não teria culto. Se não tivesse culto, não teria templo. Se não tivesse templo, não teria culto. Não teria sacerdotes, não teria profetas ali, não teria toda a administração. Então, como surgiria o Messias? Como o Messias seria julgado se não tinha sacerdotes? Como o Messias seria condenado se não tivesse os sacerdotes e os escribas, os fariseus, não tivesse o templo? Como? Então veja a importância de Neemias. Veja a importância deste livro, que na cronologia é o último livro, pois esse último livro, depois disso, há um silêncio de Deus por 400 anos. Deus levanta Ciro, o imperador persa, para que através dele se cumpra a promessa de Deus, o povo volta, restaura Jerusalém e Deus se cala.
se cala. Há um silêncio. Há um silêncio. Deus vira o rosto para a humanidade. Silêncio. E aí, quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, quando a gente lê o Evangelho, a gente olha o Novo Testamento e a gente vê a manifestação de um anjo a Zacarias, e ele diz: Zacarias, você vai ser pai, Isabel vai ser mãe, e através de vocês nascerá um menino, João Batista, que preparará o caminho para aquele que é o Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Ali em Jesus se cumpre, olha que maravilha, Jesus é a semente de Abraão. Jesus é o cumprimento da lei, porque o seu sacrifício definitivamente nos traz o perdão. Não há mais necessidade de sacrifício de animais, não há mais necessidade de mensalmente, anualmente, a gente ir a Jerusalém a fim de que venhamos a oferecer o sacrifício pelos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele está diante do Pai, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós continuamente. Ele nos reconciliou com Deus. Ele cumpre aquilo que por meio de Moisés foi trazido ao povo. E ele é de fato e de verdade, da linhagem de Davi, da monarquia davídica, o Rei dos Reis. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. O livro de Neemias, ele é um livro que está tratando exatamente da preparação para a manifestação de Cristo, de Jesus. Então, por isso tudo ele é importante, por isso tudo a importância da reconstrução do templo, da reconstrução do corpo de levitas e de sacerdotes, da reconstrução do muro, a fim de que o povo pudesse cultuar em paz, a fim de que o povo pudesse se voltar para Deus. É sobre essa temática que nós vamos trabalhar todo esse mês e o mês que vem. Reconstruindo uma cidade para Deus, porque nós cremos que se reconstruirmos os princípios de Cristo numa sociedade que está fracassada, que está falida, que está deteriorizada pelo pecado, a gente vai mostrar e transformar essa cidade para que quando o Senhor voltar, vidas e vidas estejam ao encontro dEle como filhos, resgatados pelo Evangelho. Então, a importância de reconstruirmos essa cidade, a vida em Cabo Frio, pelo Evangelho, pela realidade de Cristo, pela realidade das Escrituras. Não é para que a pessoa tenha uma vida melhor nessa cidade. Não é para que a pessoa tenha um poder aquisitivo melhor. Isso pode até ser uma consequência. Mas para que ela possa ter a paz com o Deus que ama através de seu Filho Jesus. Terceiro ponto, Neemias. Quem é Neemias? Um abençoado administrador. Não era mestre na lei, não era sacerdote, não era levita, não era pastor, não era pregador, não era alguém que se voltava e fazia as cerimônias, não era. Ele era um administrador, um copeiro muito abençoado, até porque ele levanta Esdras para fazer esse papel de sacerdote dos princípios do culto. Quando a gente observa isso, o que a gente pode aprender? Que você e eu podemos estar trabalhando para a construção dessa cidade para Deus, aonde nós nos encontramos, na vocação que Ele nos deu, sem ter a necessidade de ficar olhando um para o outro e desejando estar no lugar do outro. De repente você não foi chamado para estar aqui pregando, ensinando.
mas o seu trabalho, aonde Deus te colocou, no império que Ele colocou, dentro da prefeitura, dentro de uma empresa, dentro do governo, dentro de onde for, para ali ser um instrumento para essa cidade, para não ser mais um instrumento do inferno, do diabo, que só explora, que só faz o pobre sofrer, que só desvia dinheiro, que só desvia recursos financeiros, que só desvia aquilo que é para favorecer a cidade, que só faz a cidade perecer, que só faz a cidade entrar no caos. Deus pode te colocar nesse local, você pode já estar nesse local como um copeiro, um administrador. Você não pode ter a habilidade para pregar, a habilidade para fazer uma grande oração, você pode não ter a habilidade para expor as escrituras, mas você pode ter aí a habilidade de Deus para ser um instrumento de justiça, ser um instrumento da operação divina em não corroborar com a corrupção e a destruição dessa cidade. Então não é necessário. E Neemias, nesse ponto, é um grande exemplo para muitas pessoas que ficam, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. O que eu vou fazer na igreja? Você vai cultuar ao Senhor. O que você vai fazer lá fora é que vai fazer a diferença. De repente você é um grande técnico de TI. E você pode ser dentro da igreja um instrumento para fazer uma transmissão com um ótimo som, com uma ótima captação de imagem, a fim do evangelho pregado pelo pastor alcançar outras pessoas. De repente você é um mecânico, não sabe tocar, não sabe pregar, não sabe cantar, mas sabe levantar recursos para ajudar na articulação das empresas da cidade de Cabo Frio. Você pode fazer outras coisas com a habilidade que Deus te deu. Everson, eu sou um jovem, cara, eu não sei cantar, eu estou fazendo faculdade, a minha dedicação tem sido a faculdade. Então, cara, não faça um plágio de um trabalho acadêmico. Não faça uma cola de um trabalho acadêmico. Estude, se empenhe para ser o melhor, não para os outros, mas para Deus ter em você uma instrumentalidade melhor. Como a gente já trabalhou aqui há um ano atrás, basta que o mal tenha posse de três meios na nossa sociedade para que a nossa sociedade seja dominada pelo mal. Basta ter o mal, o domínio sobre a mídia, sobre a educação e sobre a justiça, o judiciário. Vai fazer leis que desfavorecem um pobre, vai fazer leis que desfavorecem a Bíblia e a realidade de uma vida cristã bíblica, vai produzir propagandas, novelas, filmes, mídia contrária a uma realidade que cremos, e a educação vai estimular cada vez mais ensinos que são contrários a uma educação justa. Então você, de repente, pode ser um grande pedagogo, você pode ser um jurista, meu jovem que está estudando, pense bem nisso. Bom, aí você se pergunta, mas esse livro, por muitos e muitos anos eu vi esse livro falando sobre como ser um líder como Neemias, como ter Neemias como modelo. Meu querido, Neemias também pecou, Neemias também morreu e Neemias também precisou de um Salvador. Este livro não é sobre a liderança de Neemias, embora ele tenha sido um excelente líder. Este livro é sobre a restauração de Deus ao povo dele, numa preparação para o cumprimento da aliança através de Jesus. Ele preparou a nação, ele preparou aquela terra para que Jesus pudesse vir e se revelar ao seu povo e ao mundo. O que a gente aprende com isso? Se a gente ler que o versículo do 1 ao versículo 3 é o chamado de Neemias, aonde você está, Deus vai te chamar,
Deus vai te despertar. Ele vai mover o seu coração para ver a injustiça na cidade de Cabo Frio. Ele vai te levantar aonde você está, onde esse vídeo estiver alcançando, para você ver a injustiça na sua cidade, e você vai ser levantado para ser um instrumento de restauração da sua cidade. O versos de número 4 a 11 é como respondemos esse chamado. Reconhecemos que somos pecadores, porque ele vai orar, ele vai dizer: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele não vai dizer, eles têm pecado, isso é culpa do prefeito, isso é culpa dos vereadores, não, isso é culpa minha. Eu sou um pecador, eu vejo que eu estou nesse meio de pecado. Segundo, reconhecemos que só Deus pode nos livrar. Como diz no verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que, tendo escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele reconhece, Neemias reconhece que Deus é o único que pode livrar e que Deus é fiel e cumprirá a sua promessa. Então, verso 10, ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Reconhecendo que Deus é fiel e cumprirá o seu propósito em nós e através de nós. Versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 11, nós vemos o chamado de Neemias, nós vemos a resposta de Neemias, e essa resposta vem em 3 pontos. Reconhecer que ele é pecador, reconhecer que só Deus pode livrá-lo daquela situação, o povo, e reconhecer que Deus é fiel e cumprirá os propósitos através deles e neles. Aonde a gente aplica isso na nossa vida? Eu e você podemos estar exatamente onde Deus quer que estejamos para cumprir o propósito dele na cidade de Cabo Frio, na cidade onde você mora. Introdução de Neemias. É necessário fazer essa compreensão para que a gente entenda a importância deste grande servo de Deus, ou um pequeno servo de um Deus que é grandão. Então, entenda, se não tivesse a restauração do templo, não teria a restauração dos sacerdotes e dos levitas, e não teria a restauração do muro, não teria culto. Sem culto, não teria como ter o sacrifício de pedido de perdão. Sem sacrifício de perdão, não teria como a ovelha, o Cordeiro Santo de Deus, o seu Filho, morrer por nós, pecadores. Se o Evangelho chegou a você e a mim, é porque Deus chamou Neemias para começar a fazer aquilo que ele tinha chamado a vocação a fazer. Construir um muro, a fim de construir uma cidade para Deus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor. Aonde o Senhor colocar um jovem, uma mulher, uma criança, um adulto, aonde o Senhor colocar, seja para a sua glória e para o seu louvor, para a transformação dessa cidade, para uma cidade mais justa, onde o pobre encontre socorro, ajuda, apoio, onde o morador de rua consiga alimento e abrigo e restauração, integração à sociedade, onde, meu Pai, os alunos da rede pública possam ter uma educação, que eles tenham a capacidade de fazer um bom Enem e ter uma boa pontuação para uma ótima faculdade. Pai, nós clamamos ao Senhor para que os idosos da nossa cidade,
as senhoras e os senhores possam ter recursos e melhor estrutura para eles, mais emprego para os jovens e adultos, mais possibilidades. Então, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor levante aqueles que estão no lugar que o Senhor assim deseja e desperte o espírito destes, para que estes sejam instrumentos do Senhor na reconstrução da cidade de Cabo Frio, como um preparo para a vinda do Senhor, quando o tempo do Senhor assim determinado for a cumprir-se. Peço também, meu Pai, pela saúde dos membros dessa comunidade, por aqueles que nos assistem. Peço para que os recursos financeiros cheguem até a vida deles. Peço para que eles tenham, meu Pai, a iluminação do Senhor para ter ideias que possam produzir, engendrar recursos financeiros para que eles possam ter sustento e ajudar quem precisa. Peço, Senhor, para que a Covid-19 não afete, não alcance nenhum membro de nossa comunidade de fé, nenhum ente querido, nenhum parente. E aqueles que já alcançou e foram alcançados, que o Senhor venha trazer a cura, libertando dessa tremenda, meu Pai, dor, angústia, que afeta tanto a vida daquele que está sofrendo e do familiar. Assim nós bendizemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Bom, Elaine, faz a transição aí para mim, por favor. Mesmo lugar, passar para a Elaine. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Nos céus, bastante, hein? Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Rei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Oh, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Beleza, Rei, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Um salve.